Decisão na Itália, na Alemanha, na Hungria e a volta da Premier League. Está começando mais um Rodada X. Vamos começar aí pela Copa Itália, onde nós tivemos o jogo entre Juventus e Milan, um jogo que foi 0-0 e acabou classificando aí a Juventus para a final da Copa Itália. Foi um jogo assim, como eu disse, né? A Itália está voltando agora, então não dá para ter muita noção de como esses times voltaram. O Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti, foi um jogo assim que a Juventus só se classificou porque tinha feito o gol fora de casa no primeiro jogo e ficou um jogo bem mais ou menos, não foi um jogo muito legal de trabalhar e teve aí 0-0, o Juventus passou aí para a próxima fase, vai jogar a final na quarta-feira, agora amanhã, contra o Napoli, né? Bom, vamos para a Suíça. Então nós tivemos aí na Suíça um jogão, né, pela Schweiz Cup, pela Copa da Suíça. Nós tivemos o Lausanne enfrentando o Basel e assim, é aquele jogo que eu já tinha alertado sobre o Lausanne. O Lausanne é um time que já havia eliminado dois times de primeira divisão pela Schweiz Cup. O Lausanne é um time da segunda divisão, ele está liderando assim de braçada, né, tá tranquilaço. E o que aconteceu? Ele pegou o Basel, que é um time bem conhecido, né? Um time que volta e meia a gente vê, né, em campeonatos como Liga Europa, Champions League, e foi um jogo em que o Basel, no primeiro tempo, foi um jogo mais equilibrado, o Basel abriu o placar, logo após fez o segundo gol, então praticamente a fatura estava liquidada. Mas o Lausanne, como eu disse, é um time perigoso, um time muito agressivo, foi lá e empatou o jogo ainda no tempo regulamentar, dominou a maior parte do segundo tempo, foi um jogão, e nos acréscimos não deu para o Lausanne, né? O Basel fez o gol, o terceiro gol, e se classificou aí para a próxima fase da Schweiz Cup. Mas foi um jogo bem interessante, é um jogo assim que prometia, né? Justamente por essa boa fase, pela essa boa fase do Lausanne. O Lausanne vem numa crescente muito boa. Se ele vier nessa mesma força para a próxima temporada, porque provavelmente ele já está classificado aí para a primeira divisão, então teremos aí uma Superliga da Suíça bem interessante no ano que vem, tá? Muito bem. Saindo da Suíça, indo para Belarus, Vyschaï League, nós tivemos aí aquele jogo que eu tinha avisado, que o Brest vem numa crescente e justificou isso em campo, venceu o Torpedos Ordem fora de casa por 2-0, né? Já é a terceira vitória consecutiva do Dinamo Brest, está subindo aí aos pouquinhos. Foi um jogo bom para mim, tive aí os 2 gols que eu precisava e os 3 escanteios que eu tinha jogado, na verdade, em 9 escanteios, tive 13, então foi um jogo aí que eu tive um cupom positivo 2 vezes, né? No outro jogo, nós tivemos aí, esse jogo foi o recebeu o Shakhtar, e assim, era aquilo que eu tinha dito também, o Shakhtar vem numa crescente, era um jogo dos 2 times que estão invictos há 8 jogos, o Shakhtar veio numa arrancada muito forte, né? E por alguns instantes esteve na liderança da Vyschaï, tá? O que aconteceu foi o seguinte, o Shakhtar abriu o placar, o Bat virou, mas o Shakhtar conseguiu o empate aí no segundo tempo, na metade final do segundo tempo, e o jogo acabou 2-2, outro jogão aí da Vyschaï League, tá certo? Mas o Bate Borisov continua líder, o Shakhtar continua em segundo, né? E nós temos aí agora um campeonato um pouco mais interessante, né? Com essa subida do Brest, com essa arrancada do Shakhtar, eu acho que o campeonato vai ficar mais interessante aí nas próximas rodadas, né? Não vamos ter um domínio tão amplo do Bate Borisov como nós imaginávamos até umas rodadas atrás. Isso é interessante para o futebol. Saindo de Belarus, indo para a Coreia, nós tivemos aí o Jeonbuk Motors recebendo o Incheon, o Jeonbuk líder, né? Até então, recebeu o pior time do campeonato, que é o Incheon, com 2 pontos apenas, e é aquilo, o Jeonbuk fez aquele jogo dele, que é o jogo objetivo, ganhou de 1-0 só, fez o golzinho dele e só administrou o resto do jogo. No final ainda tomou uma pressãozinha do Incheon, né?
Mas esse é o jogo do Jeonbuk. O Jeonbuk continua em primeiro com 15 pontos e o Michão está lá na lanterna com 2 pontinhos ainda. É um time bem fraco, bem ruim aí na K-League. Uma coisa que eu estou esperando é justamente o jogo entre o Jeonbuk e o Sun Hyundai, que logo vamos ter aí, né? Bom, saindo da Coreia, indo para a Espanha, né? Volta da La Liga, não trabalho La Liga, mas só vou fazer uma menção aqui, jogo de o Mallorca e Barcelona. O Barcelona voltou 4-0 em cima do Mallorca, aquele mais do mesmo, né? Jogos de Barcelona e Real Madrid, você tem aí mais de 2 gols, normalmente eles vencendo os adversários mais fracos com muita facilidade, né? E os jogos dos outros times intermediários e mais fracos, sempre aquele jogo 1-1, 1-0, 2-1, 2-0 e não sai daquilo, né? Então jogos aí bem chatos mesmo na La Liga. Voltou do mesmo jeito, né? No domingo o Real Madrid venceu o Eibar por 3-1, também sem muita dificuldade. Tá certo que o Eibar apertou um pouco mais o jogo para o Real Madrid, né? Mas o Real Madrid acabou vencendo 3-1 e a coisa continua a mesma na Espanha. O Barça liderando com 61 pontos e o Real Madrid em segundo com 59 pontos aí, né? Os dois muito próximos nessa corrida aí para ver quem leva a Liga esse ano. Por esse aspecto é interessante, pelo menos a gente tem essa briga aí dos dois que estão bem próximos, né? Não tivemos aí, como ocorreu em anos recentes, um dos dois desgarrando muito cedo, né? Então espero aí que essa briga fique até as últimas rodadas para que esse campeonato tenha alguma emoção, né? Muito bem, indo para a Turquia agora, na sexta-feira nós tivemos o Göztepe recebendo o Trabzonspor. Trabzonspor líder aí da Super League da Turquia e venceu fora de casa, venceu por 3-1. O Göztepe não ofereceu lá também muito trabalho. O Trabzonspor abriu o placar, depois fez 2-0, o Göztepe diminuiu e depois o Trabzonspor fez o terceiro gol. Sem novidade aí nesse jogo, o Trabzonspor continua na liderança. Vamos ver por quantas rodadas, né? Porque na Turquia o pessoal não gosta de ser líder por muito tempo. E o último jogo, ainda na Europa, nós tivemos Inter e Napoli, foi 1-1 entre o Inter e Napoli, e o Napoli acabou passando para a próxima fase. Tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, né? E o que acontece agora? Nós teremos a final amanhã entre Juventus e Napoli, ou melhor, Napoli e Juventus. E acredito aí que teremos um jogo bem interessante, vou falar dele daqui a pouco, tá certo? Muito bem. Costa Rica agora, Liga Promérica, nós tivemos os 2 jogos que eu falei que ia trabalhar, Deportivo Saprissa e Cartaginés. Na verdade o Cartaginés recebeu o Saprissa em casa e o Saprissa ligou o modo on, né? Jogou, porque ele não estava jogando há 4 rodadas, só estava empurrando com a barriga, resolveu colocar o time em campo, jogar o que sabe e fez 4-0 em cima do Cartaginés e praticamente já liquidou a fatura. E só um desastre mesmo na quarta-feira tira o Saprissa da final do torneio Clausura, tá? Então 4-0, eles jogam de novo na quarta-feira, mas acredito aí que essa aí já está resolvida, não tem o que fazer. Na outra semifinal, nós tivemos aí a Liga Alajuelense recebendo o Herediano e foi 2-0 para a Liga Alajuelense, lembrando que é um jogo, embora foi 2-0 para a LDA, nós temos que observar que os dois são adversários muito próximos, é um clássico e no próximo jogo podemos ter uma virada assim, vou falar sobre isso daqui a pouco, tá certo? Então esses foram os resultados do fim de semana. Agora vamos falar sobre os jogos do meio de semana. Então começando por hoje, terça-feira, Bayern de Munique e Werder Bremen. O Bayern de Munique hoje o jogo do título do Munique. Se o Munique vencer, ele chega aos 76 pontos, o Dortmund não consegue mais chegar a essa pontuação, no máximo que um desastre aí, o Dortmund chegaria a 75 pontos, então provavelmente hoje o Bayern de Munique será campeão, tá certo? A não ser que o Bremen apronte aí uma zebraça histórica. O Bremen já aprontou algumas esse ano, né?
principalmente naquele jogo lá contra o Borussia Dortmund, mas eu não acredito que vá acontecer isso hoje, tá certo? Então provavelmente nós teremos aí hoje o Bayern de Munique campeão. Então provavelmente, né, pelo que o cenário tá tudo montado, é para isso que o Bayern de Munique seja campeão ainda hoje com uma vitória. Caso ele empate, vai depender do resultado do Dortmund, que vai jogar amanhã, tá certo? Mas acho que provavelmente o Bayern de Munique vença e já sai campeão ainda hoje, tá? Vamos para Portugal, Clube das Aves e Futebol Clube do Porto. Numa circunstância normal, eu diria que o Porto iria passar o trator e ganharia fácil do Clube das Aves. Porém, desde que a Liga NOS voltou, nós estamos tendo resultados assim bem surpreendentes. Tá certo que a coisa começou a voltar ao normal na última rodada, né? Mas vamos lá. Eu acredito que o Porto vença bem por pelo menos 2 gols, né? E o Clube das Aves aí, eu sinceramente não acredito que ele possa vir aprontar com o Porto hoje. Só se for uma coisa assim muito fora da curva de novo, né? Embora nas últimas rodadas o Porto também não esteja justificando aí uma certa superioridade a times menores, tá? Mas acredito aí que teremos pelo menos 2 gols e por volta de 7 escanteios nessa partida, ok? Indo para a Ucrânia, então amanhã, bem cedo, às 8 da manhã, nós teremos aí Dinamo Kiev e Minaj pela Copa da Ucrânia, tá certo? O que acontece? É uma semifinal, nós temos aí o Dinamo Kiev enfrentando... O Dinamo Kiev não tem mais chance na Visha Liga, na Ucrânia, não vai ser mais campeão, o Shakhtar está muito longe, né? Mesmo que o Shakhtar perca todos os jogos agora da fase final, o Dinamo teria que ganhar todos e não, é muito pouco provável que isso aconteça. Então a chance de um título esse ano do Dinamo Kiev é justamente vencer o Minaj amanhã e ir para a final e tentar ganhar a Copa da Ucrânia, tá certo? Então o Minaj é um time da segunda divisão da Ucrânia, está numa posição intermediária ali, está na 4ª posição. Não acredito que vá fazer frente ao Dinamo Kiev, tá? Então é um jogo aí que provavelmente nós teremos por volta de mais de 2 gols ou 3 gols até. Vai depender de como vai desenrolar o primeiro tempo, mas acredito que nós teremos um domínio do Dinamo Kiev e ele passe até com uma certa tranquilidade para a final, ok? Indo agora para a Itália, final da Copa Itália, amanhã nós temos aí Napoli e Juventus, tá? Se fosse antes da parada, eu diria com certeza que a Juventus ganharia esse jogo, tá? Por mais que o Napoli seja um time bom, um time que está ali, né, nas primeiras posições do campeonato italiano, mas a Juventus tem um plantel bem melhor, é um time mais consistente. Porém, nós tivemos a parada, tá? Então nós já vimos na semana passada com com o empate tanto do Napoli quanto o Napoli com a Inter e do Juventus com o Milan. Nós vimos que os times ainda estão voltando, ainda não tem não pegaram ainda o ritmo, né, de jogo. Então o que eu vou dizer? Que as chances do Napoli subiram consideravelmente, tá? Então nós temos um jogo aí que eu não vou entrar com favorito, tá certo? Provavelmente eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar um gol para essa partida, pouco, né? Mas é um jogo que tem cara de ter pouquíssimos gols. Não é muito comum assim em jogos decisivos, principalmente na Itália nós temos muito gol e é um jogo ali para quem gosta de trabalhar under, viu? É um jogo para quem gosta de trabalhar under. Não acredito que nós teremos aí muitos gols nessa partida e vamos lá, vamos ver aí. Como disse, eu não tenho um favorito para essa partida. Acredito que os dois estão muito próximos. Talvez o jogo até acabe empatado, tá certo? Mas vamos lá, no papel Juventus melhor, mas Napoli aí com essa questão da parada tem uma boa chance de fazer um bom jogo e quem sabe vencer. Também é jogo único, né? Então pode ser que o Napoli ganhe também. Então não vou arriscar prognóstico para essa partida, fiz apenas uma menção sobre ela, tá certo? Mas eu vou jogar meus golzinhos sim. Nós temos também
na terça-feira, hoje, o que pode ser o final do Campeonato da Hungria, né? Nós temos aí pela NB1 o Honvéd recebendo o Ferencváros em casa. O Ferencváros está com 67 pontos, o segundo colocado é o Ferencváros com 56 pontos. Faltam 4 rodadas para acabar. O Ferencváros pode chegar a 68 pontos ainda, mas se o Ferencváros ganhar, é uma situação muito parecida com o Bayern de Munique. Se o Ferencváros vencer hoje, acabou o campeonato. Então não há mais o que fazer, o Ferencváros é campeão. Acredito que eles vão com tudo para cima do Honvéd. O Honvéd está em 6º lugar no campeonato com 41 pontos. Não é lá um time muito bom, né? Mas acredito que o Ferencváros vai fazer aquele joguinho dele de 1-0, 2-0, né? Jogo para poucos gols para variar. E acho que ele vence sim o Honvéd e é campeão hoje, tá? Só se ele empatar, ele fica dependendo do resultado do Ferencváros nos próximos dias. Mas acredito aí que faltando 4 rodadas, o Ferencváros pelo menos vai fazer mais um ponto, né? Eu acho pouco provável que ele não seja o campeão da NB1 esse ano, mas acredito que esse título sai hoje, acredito que o Ferencváros vence essa partida aí e vai vencer por 1-0 só, ou pode ser até por 2-0 no máximo, mas não vai ser mais do que isso, ok? Indo para a Premier League, a volta da Premier League essa semana, então temos aí na quinta-feira Manchester City e Arsenal. Né? O Manchester City, antes da parada, estava em segundo com 57 pontos e o Arsenal em nono com 40 pontos. Bom, o Manchester City, favorito para esse jogo, ele é um time bem melhor. Vinha numa sequência boa antes da parada, porém teve aquele jogo lá que ele perdeu, a última partida antes da parada, ele perdeu pro Manchester United, mas assim, naquelas, o Manchester United não jogou, só foi no contra-ataque, fez 2 gols e trancou o jogo e se defendeu o jogo inteiro, né? Mas o City perdeu um caminhão de gols. E o Arsenal veio numa melhora, né? O Arsenal está fazendo um campeonato bem ruim, né? Uma temporada bem ruim na Premier League, mas depois da mudança do técnico começou a evoluir, estava vindo bem e aí veio a parada. E vamos ver como que esses times voltam. Eu vou fazer entradas provavelmente de escanteios e gols eu vou ficar observando um pouco ainda, porque eu quero ver como esses times voltam, né, depois da parada. Vou observar um pouco aí o comportamento desses 2 times. Agora indo para Costa Rica, nós teremos aí o segundo jogo da semifinal entre Herediano e Liga Alajuelense. No primeiro jogo foi 2-0 para a Alajuelense, porém agora o mando de campo é do Herediano. São times assim tecnicamente muito próximos, tá certo? Da mesma forma que a LDA ganhou o primeiro jogo por 2-0, o Herediano pode ganhar esse jogo também por 2-0, tá? Podemos ter uma prorrogação ou de repente aí pênaltis, enfim. Eu acredito aí que vai ser um jogo bem equilibrado, um jogo para gols, porque o Herediano vai ter que ir para cima, ele vai ter que reverter esse resultado, vai abrir o jogo, e se abrir o jogo, a Alajuelense pode fazer bastante gols também. Então vai ser um jogo aberto, e acredito aí que nós teremos aí por mais 2 gols nessa partida, mesmo sendo um jogo de decisão, mas aqui é aquilo, o Herediano precisa do resultado, e ele não vai ficar só cozinhando o jogo com a LDA. Ele vai para cima porque ele precisa vencer para ir para a final, provavelmente contra o Saprissa, que venceu o Catarinense no primeiro jogo 4-0, como citei anteriormente. Então praticamente já está na final aí contra o vencedor desse jogo. Acredito aí que nós teremos, não tem favorito, tá? Como falei, esses 2 times se equivalem. Então vai ser uma coisa mesmo para quem joga em live, tá? Quem quer fazer uma pré-live aí, tome cuidado, tá certo? Porque esse jogo aí, o resultado dele é bem reversível, tá certo? Muito bem, então essas são as minhas previsões aí para os jogos do meio de semana, né? Como falei, muitos campeonatos voltando. Essa semana a gente também vai ter aí, eu vou falar na segunda edição aí sobre a volta da Suécia. Nós temos o começo da temporada na Suécia, o começo da temporada na Noruega e temos Rússia voltando também, tá certo? Então, muitos greens para todo mundo aí. Espero aí que nós, né, tenhamos aí muitos resultados positivos, muitos resultados bons e te vejo na sexta-feira na segunda edição.
Tá certo? Então, um abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau.